Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Ô pessoal, e aí, tudo beleza? Fala, Alfredo, tudo tranquilo? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Parabolando, né? Hoje nós estamos falando de coisa nova, de coisa velha, de remendo. Para algumas pessoas, né, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, esse assunto é até meio diferente quando se fala em remendo, né? Remendar, consertar, costurar, né? As coisas mudaram tanto, né, Alfredo? Mudaram muito. Hoje em dia, quase se compra novo. Isso, né? Quando não se remenda, não se conserta mais como no passado, né? No passado tinha até aquele não sei se era um tipo de uma coisa que você colocava a meia para costurar a meia, remendar a meia. Remendar a meia, você imagina só, hoje né? Dia, como é que as coisas faz mudaram? isso, né? Não, nem fala. Mas tá bom, então. Então nós estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Nós estamos presentes aí, né, no YouTube, Facebook, Instagram. Estamos aí nas plataformas. E também estamos lá na RadioWaibo.com, né? RadioWaibo.com é uma rádio a serviço ali da comunidade brasileira no Japão. E tem nos dado o prazer de que a gente esteja inserido nessa grade, né, lá da rádio. E nós estamos aqui nessa temporada, que já está quase findando, do Parabolando Podcast. A nossa próxima temporada em breve estará no ar. Com certeza nós teremos grandes novidades e eu convido você para que a gente esteja junto, né? No episódio anterior, nós falamos que íamos falar sobre a parábola dos dois devedores, né? Mas tivemos aqui alguns ajustes, né? E estamos fazendo essa parábola hoje de coisas novas e coisas velhas. Então a parábola dos dois devedores nós vamos deixar para o nosso próximo episódio. Pode ser, Alfredo? Pode, com Tranquilo certeza. para você? Sem problema não tem nenhum. problema? Então tá bom. Então estamos aí mais uma vez com esse episódio novo e não deixe de compartilhar. Alfredo, nós temos crescido muito o nosso número de inscritos. Oh, que maravilha. A galera tem apertado o botãozinho lá do like, né? Tem compartilhado e tem se inscrito no nosso canal para receber as notificações e compartilhar um material de grande qualidade que é o nosso Parabolando Podcast. Maravilha. Então, tamo junto aí e nos siga aí nas redes sociais que estamos presentes aí sempre com grandes novidades para você. Pronto, Alfredo? Beleza, tá na então benção aí. Vamos lá, né? Então vamos lá, o episódio de hoje, como nós vemos, essa roupa é nova ou é velha? Exatamente. Peraí, Alfredo, hoje em dia não se sabe mais, né? É nova ou velha? Será que essa pessoa caiu ou rasgou em algum lugar? Né? No meu tempo era velho. Hoje em dia já não se sabe mais muito. Já é diferente, né, rapaz? Uau, que coisa interessante. Mas muito bem, vamos responder então. Mas vamos lá, né? Olha, a parábola de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9. Sim. No versículo 16. Sei. Essa parábola, ela vem antes da parábola do vinho novo e do vinho velho. Sim. Do vinho novo em odres velhos, né? Nós já falamos dessa parábola aqui. Né? O que acontece quando você põe um vinho novo em um odre que já está velho? Odre seria um recipiente. De couro, né? De couro, onde você colocava vinho no passado? Hoje você coloca em tonéis de carvalho feito de madeira, isso, né? Mas naquela época não tinha isso. Então era colocado num vasilhame que era feito à base de couro. Couro de quê, Alfredo? Couro de cabra, de animais. Colocava-se ali e aí costurava e deixava ali. Você imagina que qualidade dessa costura, hein? Ixi, tinha que ser muito boa. E o que acontece? Quando você queria misturar vinho novo no odre velho, você perdia os dois, tanto o vinho quanto o odre. Porque ele estourava. Então, um pouco antes, Jesus fala também, ele dá uma outra símile, faz uma outra símile também de roupa velha, de remendo novo em roupa velha, que vai falar do mesmo assunto. E nós podemos hoje, aproveitando isso, aprofundar um pouco mais nesta questão. Tá. Né, que cada vez você pode aprofundar um pouco mais, porque o assunto é muito extenso. Sim. Ele toma praticamente as cartas paulinas todas, esse assunto a respeito do que Jesus fala nesses dois versículos aqui. Não é? Então, relembrando, quando nós fizemos a parábola do vinho novo em odres velhos, relembrando, Jesus tinha chamado o evangelista Mateus na coleteria de impostos. Ele estava cobrando impostos servindo o império. Sim, Império Romano. Era um publicano inimigo da nação, traidor, né? Sei. E Jesus chama ele justamente para ser apóstolo, para ser discípulo de Jesus, ser o seu apóstolo. Que legal. E quando ele está comendo ali na casa de Mateus, muitos publicanos vão lá e começam a
comer junto, né, com Jesus e tal. E os fariseus, vendo isso, eles se escandalizavam, né? E diziam, esse é o pano de fundo aí dessa história aqui, né? Da história. Uhum. E o que acontece? Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médico, né? Os sãos, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar aqueles que estão perdidos, né? Então, a primeira coisa, Jesus veio para quem está perdido mesmo. Então, se nós nos acharmos justos, não é para nós o Jesus, né? A semana que vem nós vamos falar a respeito justamente dessa parábola dos dois devedores. Sim. E a questão quem deve mais ou quem pagou mais. E a questão é essa, não é? Você olha às vezes o tamanho da dívida, mas não é o tamanho da dívida, é a consciência do tamanho da dívida. Sim. Porque você pensa que você deve pouco, você deve muito, né? Sim. Então, é a consciência de que somos pecadores, né? E em torno disso vieram também os discípulos de João. João, que era primo de Jesus, né? O João Batista, ele era o precursor do Messias, aquele que anunciou o caminho, que veio endireitar as veredas, voz do que clamava no deserto, né? Endireitai os vossos caminhos. Sim. Batizou Jesus e depois morreu. Então os discípulos de João, eles vinham de uma tradição muito forte ali. Ali haviam, até diziam que João poderia ter feito parte da comunidade de Qumran, ou dos essênios, que era a comunidade que ficava ali no deserto. Os pais levavam os filhos muitas vezes para ser criado no deserto por esses mestres que ficavam ali no deserto, porque discordavam daquilo que estava sendo ensinado no templo pelos doutores da lei e pelos fariseus, que tinham aquele ensino formal e um ensino mais exterior do que interior mesmo, que ia dentro do que ensinava o coração do homem. Então os pais levavam os filhos para o deserto para aprender com eles. E alguns comentaristas até dizem que é por isso que João é chamado da voz que clamava no deserto. Okay. E João vivia no deserto mesmo. Então ele tinha os seus discípulos. E os seus discípulos tinham o costume de jejuarem. Tanto os fariseus como os doutores da lei. E os discípulos de João Batista jejuavam constantemente. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, no versículo 14, eles perguntaram, né? Por que os discípulos de João jejuam? E os fariseus também, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. E aí Jesus dá a resposta, né? Podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias jejuarão. Okay. Então a questão aqui era uma questão de costume. Porque a lei mandava que se jejuasse em Israel, nós vimos isso na parábola do vinho novo e odres velho, era o dia do Yom Kippur, o dia que o pessoal passava ali, dia de você jejuar e fazer com que até hoje é feito, né? Até hoje é feito. Aqui na América tem o Yom Kippur, né? Tá até no calendário aqui. Tá no calendário. No calendário tem o Yom Kippur. Os judeus mesmo não tem aula nem nada. Não é? Dia da expiação. Então, onde se matava os animais... Expiação seria o sacrifício. O sacrifício. Se sacrificava o animal, confessava os pecados ali na cabeça do bode, enviava para o deserto. Enfim, tinha todo aquele aparato e toda aquela liturgia para esse dia. Então, era nesse dia que se jejuava todo Israel. E o que acontece? No decorrer do tempo, foram se acrescentando dias. E nessa época já jejuavam 2 vezes por semana, né? Sim. E muitas vezes jejuavam e faziam aquele rosto triste e tal, cabeça baixa. E Jesus até fala, quando vocês jejuarem, não façam isso. Né? Passa óleo na cabeça, perfume, para que ninguém saiba. Se você fazer, você tem que fazer em secreto, né? Mas eles jejuavam para demonstrar uma certa santidade. Religiosidade. Né? Uma religiosidade, isso. Religiosidade, Alfredo, não significa nem sempre espiritualidade, né? Não. Há pessoas muito religiosas que fazem isso automaticamente, né? Por isso que fala, quando a pessoa é muito, assim, às vezes correta no horário, ele fala assim, ele chegava todo dia religiosamente às 7 da manhã, né? Obedecendo a certos preceitos, né? Ok. Então, essas pessoas faziam isso e foram dizer a Jesus. Jesus disse, não, eu sou o noivo. E o noivo, quando está com os amigos dele, ninguém jejua, eles estão em festa. Dias chegarão em que ele será tirado. Nesses dias, ou seja, no dia da morte de Cristo, eles vão jejuar, porque eles estarão tristes, né? Amargurados,
Depois vem a ressurreição, que é o dia da alegria, a Páscoa, né, do Senhor. E depois de Jesus ter dito isso, ele disse assim, olha, como se ele dissesse para eles, é difícil vocês entenderem isso, sabe por quê? Aí vem no versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Semelhantemente ao vinho, você perde os dois, perde o vestido e perde a rotura que você cortou nova para pôr nele. Então, a roupa está envelhecida, a roupa está se acabando e você pega um pano novo e costura em cima da roupa. Não aguenta. Não aguenta, porque ela está prestes a desaparecer, a ser deixada de lado. Sim. Assim era a lei. A lei estava prestes a desaparecer, estava prestes a sumir. E era difícil para eles aceitarem, deixarem a lei, porque o apóstolo Paulo diz, de que serviu a lei? A lei nos serviu de aio, ela nos serviu de mestre, para que até que chegasse Cristo. Ela levava as pessoas a Cristo. Seria uma pavimentação. Apontava a Cristo, exatamente. Não é? Então, o que acontecia? Até quando chega Cristo, que é o cumprimento do Antigo Testamento? O Testamento é o cumprimento, não um complemento. Ele não está complementando, ele está cumprindo tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Aí você deixa a lei. Tem uma oração bonita de São Tomás de Aquino que diz, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Seja-me a fé por argumento, se o sentido me faltar. Não é? Então, vinha em transição. A transição vinha do Antigo Testamento para o Novo, a nova doutrina. Que nova doutrina é essa que Cristo pregava? Era difícil você deixar o velho. Porque eu vi quando você tem aquela camisa de vereador que você dorme com ela. Deus me livre. E o camarada dorme com a camisa 10 anos, ela tá cheia de buraco, o cara não quer largar. Não, mas é confortável. Sim. Aquela cueca esburacada, né? O cara não quer largar, é confortável. Ah, interessante. Não é? Ele não quer, não, põe um remendinho aqui que tá bom. Sim. Por quê? Porque é confortável. Então, quando você tá usando uma roupa que você se apega nela, você não quer largar, ela é confortável. Então, fazendo aqui um exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, você está falando da questão da lei, né? Daquela roupa, ela estava prestes a desaparecer. A desaparecer e chegar um pano novo, né? Exato. Um remendo. Então, você não pode colocar um remendo. No caso, hoje, a gente está escrevendo aqui, essa roupa é nova, é velha. Então, em relação a nós, né? Tem muitas pessoas, no caso hoje, no nosso tempo, que ela está querendo colocar algo novo e não está querendo deixar as coisas velhas. Velho. Seria mais ou menos isso aí. É isso daí. Tá? Não é? Nós viemos... Do velho homem, né? do novo homem. Porque aí o que acontecia ali era com os judeus. A lei. Agora, nós que não somos judeus, nós viemos de outra origem. Ok. Paganismo, mundanismo, costumes que viemos e que é difícil de largar. Então, o que acontece? A igreja, no começo, quando ela se tornou mais gentílica do que judaica, o difícil era fazer com que os gentios largassem os seus festivais de todos os ídolos que tinham. Então, a igreja foi colocando festa de mártires no lugar da festa dos ídolos que eles tinham. Então... a questão do Natal, que nós comemoramos dia 25 de dezembro, era uma festa do inverno, do solstício de inverno que estava chegando. Sei. E eles adoravam ali o sol e tal. O que a igreja fez? Era difícil. Até Santo Agostinho fala isso. Fala, olha, você não pode tirar de uma vez isso deles porque eles estão muito acostumados. Você precisa repor algo novo no lugar, não é? E então, quando a igreja coloca o Natal e decide colocar o Natal no dia 25, sim, a igreja diz o seguinte, olha, até Constantino dizia isso. Constantino, ele dizia, hoje nós vamos adorar o sol. E Constantino dizia isso com dois sentidos. Sim. Porque ele dizia, eu sou cristão. Se você quiser ser pagão, você seja, mas eu sou cristão. E ele dizia assim, hoje nós adoramos o sol. E ele dizia, mas o sol que brilha muito mais. O sol da justiça que é Cristo. Ok, interessante. Então, por exemplo, você está falando aí nós estamos falando de Paulo. Paulo falava isso várias vezes, né? Paulo, na carta dele aos Romanos, nós vamos lá no capítulo 7. Romanos é um exemplo clássico, né? Interessante. Capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala...
Romanos fala muito sobre a questão de lei e graça. A carta aos Gálatas também. Em várias cartas, Paulo tem que escrever dizendo, irmãos, explicar, né? Vocês começaram no espírito e estão acabando na carne. O que ele queria dizer com isso? Vocês começaram no espírito do evangelho e estão voltando para a carne da lei. Gente, Vocês estão querendo se circuncidar de novo. Isso é carne. para com isso. Não é? Então, olha o que ele diz no capítulo 7 da carta aos Romanos. É lindo quando demais, ele diz né, lei e rapaz? graça, né? É uma coisa muito interessante, onde ele diz assim, olha, não sabeis vós, irmãos, pois que no falo... 7? É no 7, capítulo 7. Ele diz assim, olha, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei. Agarrado na lei, não quero largar. Eu quero colocar um paninho novo aqui do evangelho, Sim. mas isso aqui eu não largo de jeito nenhum. Né? Pô, são 1.500 anos. Isso aqui me faz... Você sabe que teve um bispo de Turim, século IV, século V, 400 e pouco, ele dizia assim, que as cartas de Paulo, Cláudius é o nome dele, bispo de Turim, ele dizia assim, as cartas de Paulo vêm acabar com algo meritório, né? O mérito da pessoa. Mérito da pessoa. E vem exaltar a soberania divina. E Deus é soberano, né? Então ele diz assim, olha só, não sabeis, irmãos, pois que falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, Mas... está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Que é o que está falando sobre isso, né? Então, por exemplo, a mulher está casada quando ela não pode ter outro marido, mas quando ela ficou viúva, Sim. ela está livre para se casar novamente. Aí Paulo fala assim, esse é um exemplo que ele dá. Olha Aí só. ele fala assim, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido, está livre dele, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. É o caso do remendo, né? É o remendo, ok? Não tem como. Aí ele diz assim, olha que coisa interessante. Assim, irmãos, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Amém. Que beleza. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei operavam nos nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. E aí Paulo diz assim, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Por quê? Lembra que nós já falamos que a lei era má? Não, a lei é boa, o problema sou eu que sou carnal. Aí Paulo diz assim, olha, que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, aquele negócio, lembra? Por que dieta não funciona? Não é? De novo, né? Você não pode comer bolo de chocolate. Aí veio o bolo de chocolate na sua cabeça. O cara não tá nem pensando nisso. Escreveu lá, bolo de chocolate. Você não pode comer pastel. Aí veio o pastel na cabeça. Tudo que você não pode, aquilo vai aguçando À vontade, né? à vontade. Por quê? Porque a pessoa ainda está na carne. Mas quando vem Cristo, que nos dá o Espírito, você não precisa pensar no que você não pode. Você vai pensar naquilo que você faz sendo filho de Deus, comprado por Cristo no Espírito. E aí, você não vai pensar em regras de lei. Você vai pensar na liberdade do Espírito. Os frutos são do Espírito. Então Jesus diz, é difícil você crer que deixando de fazer isso ou fazendo aquilo outro, você vai ser salvo. Porque diria ali, o homem que fizer essas coisas, por essa viverá. Não é? Então a pessoa achava que ela ia ser salvo se ela fizesse aquelas coisas. Mas o apóstolo Paulo disse, aquele que pecar em um só, Já era. coisa da lei, ele é culpado de toda ela, e nenhum de nós conseguimos. Então, crer no Cristo, que pagou todos os meus pecados e que cumpriu toda a lei por mim, e dizer, não, ele fez, eu não consigo, mas ele fez. Isso era muito difícil para quem passou a vida inteira se orgulhando de si mesmo. É uma tradição, é muita coisa. Né? Porque hoje o que está acontecendo no nosso tempo que estamos vivendo hoje, né, Alfredo?
é a questão de você não conseguir identificar o que é novo, o que é velho. Exato. Nós temos essa, por exemplo, com uma imagem aqui, essa roupa é nova ou é velha? Em relação a mim, né? Eu sou uma pessoa nova ou sou uma pessoa velha? Exato. Né? O que está acontecendo hoje de tipo de remendos, né? Que estão querendo colocar, né, numa pessoa, ou eu mesmo querendo colocar em mim, sendo que eu não transformei em nada o meu interior. Eu só estou apenas colocando remendos exteriores. Apenas vivendo na aparência, sendo que o meu interior, como está escrito, né? Dentro eu sou uma coisa, mas fora eu estou outra coisa totalmente diferente. Então, isso é muito comum. Veja que... para nós, às vezes, esses costumes que nós trazemos é muito complicado, porque quantos de nós somos cristãos e vivem com medo de agouros? Sim, de mal olhado. De mal olhado, eu sei, porque nós vivemos isso a vida inteira. Eu sei. Quantos de nós... Olho gordo. Sim. Quantos de nós somos cristãos e, às vezes, comemos à noite uma comida mais pesada e vai dormir, tem sonho, e no outro dia vai procurar qual é o significado daquele sonho. Sim. Né? O que significa isso? Não é? E veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim: irmãos, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, por sonhos, revelações e tal, a nós nos falou, nesses últimos dias, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero saber da minha vida. O que eu tenho que saber? Eu tenho que conhecer o que ele disse aqui na palavra dele. Exatamente. É o que a gente tem falado, né, Alfredo? Como é que você... Aquela questão da Bíblia hoje, né? Uma Bíblia em outra língua e essa aqui... E essa aqui... Como é que eu não... É a pregação do pastor, né? O pastor passou um novo evangelho, o Novo Testamento, em cambogiano. Certo. Leia aí. Ninguém conseguiu ler porque estava em cambogiano. Aquilo não tem... Para mim não serve porque eu não sei ler. Mas a Bíblia em português, se ela estiver fechada e eu nunca abrir, ela vai servir só de um enfeite da minha casa. E de mais nada. Às vezes até amuleto, né? Amuleto. A pessoa fala, não, essa aqui, olha, essa Bíblia está aberta na minha casa no Salmo 91. Para tirar uma olhada. É como se fosse uma espada de São Jorge. Exatamente, está lá em cima, na sala, né? Está aberto ali. Inclusive o Salmo 91 é conhecido como Salmo Amarelo, né? Fica aberto ali. Muda até de cor, né? Entendeu? Então, gente. São costumes que nós trazemos, são roupa velha que nós temos hoje em nós. Isso aí. E que nós queremos colocar um remendinho só do evangelho e não trocar inteiramente por todo o evangelho. Só um remendinho. Só um remendinho. Eu aceito essa parte do evangelho. Mas, então, eu fico enfermo, né? Por exemplo, de repente me vem uma enfermidade e aí eu fico desesperado. E aí eu vou procurar qualquer tipo de coisa para sarar da enfermidade, porque eu não quero aquela enfermidade. Como eu agia no mundo? Sim. Eu vou no curandeiro, eu vou naquele lugar, eu vou tomar uma garrafada, vou fazer que eu preciso sarar. E depois eu vou pedir ainda, vou telefonar, vou lá na cartomante para saber se eu vou sarar ou não. São costumes. Nós pagãos, não somos nos judeus, nós que somos pagãos, nós viemos dessa cultura. Não é? E quando eu venho para a igreja, eu não largo essas velhices que vêm comigo. Sim. E aí eu fico enfermo. E eu vou pedir pastor. Coitado dos pastores que tem. Pastor, olha por mim para ver se eu vou sarar ou não. Meu irmão, o que a Bíblia diz a respeito disso? Você conhece o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós habitamos em um corpo de carne e que o pecado entrou no mundo por Adão. E porque o pecado entrou o mal. E porque entrou o mal, entrou as enfermidades. Então nós ficamos enfermos. Que é natural, né? Se eu vou sarar ou não depende de mim, depende de Deus. Totalmente dele, né? Agora, o que a Bíblia diz é que eu tenho que ter paciência na tribulação. Isso é o que a Bíblia diz. Se eu estou passando por aquele momento, eu tenho que ter paciência. E se eu conheço alguém que está passando por esse problema, eu tenho que exercer o amor para com ele. É o agora. Não é o que vai ser, se eu vou ser sarado, ou se eu vou comprar casa, ou se eu vou comprar casa. O que vai ser, a Bíblia diz, não presumais do dia de amanhã, porque você não sabe do dia de amanhã. A Bíblia diz que nós não podemos presumir, mas nós viemos com isso na velhice dos nossos costumes pagãos. Costume de família, tudo. Né? E aí nós queremos o quê? Ou consultar horóscopo. Isso acontece, né? Não é? Tem gente que não sai de casa sem consultar o seu horóscopo, né? Sei. Não, isso aqui diz que vai ser isso, aquilo outro. Mas a Bíblia diz, não presumais, porque a Bíblia diz que a nossa vida está na mão de Deus. E ele já escreveu, Salmo 139, todos os dias da minha vida estão escritos no seu livro, antes de eu viver sem um deles. Eu não sei, mas Deus sabe. Se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que confiar que Ele está cuidando. Essa é a confiança.
Então hoje tá confuso, a galera tá confusa, Tá né, Alfredo? confusa. Não sabe E se aí- é velho, se é novo. Não. Porque, por exemplo, aqui a gente olha essa imagem. Você fala pra mim, se eu mostrar essa foto aqui, por exemplo, pessoas de mais idade, ele vai olhar e falar, não, essa roupa é velha, É. tá? Essa roupa é velha. E se eu mostro pra uma pessoa mais nova, não, Olha, não tá na moda. essa roupa é nova. Essa é fashion, né? Como diz o pessoal. Essa roupa é nova, né? Aí você pega isso aqui e você vai tentar fazer um remendo aqui. O que é que vai acontecer? Tá? Vai rasgar Do os jeito que dois. tá ali, você vai colocar um remendo ali, ele não vai resistir. Não vai. Não vai resistir. Tá? E é por isso que muitas pessoas hoje, acontecia que muitos judeus, muitas pessoas queriam voltar à lei por causa disso. E muitas pessoas hoje, elas perdem, elas às vezes ficam confusas na fé, às vezes se afastam da igreja, se afastam do evangelho, porque a mente dela não mudou. Ela tá com remendo de evangelho. Aí ela diz, o pastor orou e não resolveu o meu problema, Deus mentiu para mim. Sim. Alfredo, é muito interessante a palavra. Vamos aqui falar, por exemplo, do remendo aqui, vamos fazer um parâmetro aqui com a parábola do semeador, né? A parábola do semeador em relação ao terreno. Então, o terreno seria como se um terreno velho e fosse jogado a semente, né? Aí os espinhos, né, que estão em volta, não deixa que aquela palavra cresça. Ou então, onde tem pedra, não deixa que a palavra cresça também, porque ela tem pouca raiz em si mesma. Pouca raiz. Então, a raiz, né, essa palavra seria o quê? Como um remendo que entra numa terra, certo? Que ela não tá, que ela é velha. velho. Aí você quer que esse remendo, que é novo, ele prospere. Não vai. Não vai prosperar. Não vai. Não vai. Nós não... O evangelho não é um remendo. De novo, o evangelho não é um complemento do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento, ele é total. Tá aqui, o evangelho tem que estar todo em nós. Todo. Nós temos que ser... Nós dizemos somos evangélicos. É evangélico que o evangelho está inteiro na sua vida. Não é um remendo que você pôs na sua vida. Não é pedacinho de pano, não, né? Não é um pedacinho de pano que eu ponho. Eu vivo o evangelho na sua totalidade na minha vida. É nova criatura. Nova criatura vocês são. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas... Olha se aqui. passaram. Uhum. Aí ele diz, um pedacinho se fez novo? Não. Tudo se fez novo. A- Espiritualmente falando. Então, aquele pensamento. Mas como é que eu vou mudar o meu pensamento? Como é que eu mudo o pensamento de Cristo? Eu tenho que conhecer o que Cristo fala de mim. Você não conheceu o evangelho. Quem eu sou? Você não conheceu o que ele fala que eu sou. Você não conheceu o evangelho dele, eu vou ficar com remendos. Aí rasga um pedaço maior aqui. Daqui a pouco você está nu. Sei. Né? Todo Porque você remendado. coloca um remendo aqui. Eu vou colocar um remendo aqui. O que eu quero do evangelho? Eu quero essa parte que eu gosto. Qual é a parte da Bíblia que eu quero? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, maravilha. Pronto. Ô, Jesus me ama. Ô, maravilha. Nada vai me faltar. Mas olha, tem uma parte do evangelho que quando nós colocamos ela toda em nós, tem que vestir ele todo. E tá lá no evangelho de São João. Sim. Capítulo 13. Gente, Olha. Alfredo, olha só no nosso episódio aqui, que é, olha, um versículo. Meu Deus do céu. Tá no capítulo 13 do evangelho de São João, no versículo 34. 13:34 de João. Isso aqui é novo. Uhum. Isso aqui você tem que vestir ele todo, não é só o remendo. Uau. Né? Ele diz assim, olha. Novo mandamento eu vos dou. Novo. Sim. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes. Se tiverdes amor uns aos outros. Então, qual que é o novo? É a veste nova. Amai-vos uns aos outros, e Jesus fala, da mesma maneira que eu amei vocês. Como é que Jesus nos amou, irmãos? Entregando-se a si mesmo. Entregando-se a si mesmo por nós. É a entrega ao meu irmão. É investimento, maior de Deus. Você vai investir aonde? A gente fala de investimento hoje. Onde é o seu maior investimento? Em pessoas. Em pessoas. Então, quando Jesus vem e fala assim, ó, tá vendo aquele mandamento antigo? Aquele tá, envelheceu, a velhice da lei está acabando. O novo é esse aqui, ó. Que vos ameis uns aos outros da mesma forma que eu amei vocês e me entreguei por vocês. Então, eu sou de Cristo, eu vesti a roupa nova, eu pus só um remendo. É isso aí, essa é uma boa pergunta, viu? Né? Será que eu pus um remendinho? Eu sou de Cristo agora, sou nova criatura. O que você faz? Não, eu vou no culto domingo ali, recebo uma bênção, as pessoas pensam que é um remendo, né? É um remendo, isso é remendo. Isso vai rasgar, irmãos. Vai ficar pior. Porque, gente, as pessoas perguntam o que é ser um evangélico, o que é ser um crente, o que é ser um cristão. Porque as pessoas misturam muito as terminologias, Exato. né? Gente, ser um cristão é um estilo de vida. Não é um momento da sua vida. Não é um momento. Não é um final de semana
não é um seminário, um congresso, não, é um estilo. Estilo o que é? Assim como a gente vê e estuda palavras da Bíblia, né, livros da Bíblia, de quem é esse livro aqui? De quem foi que escreveu? Pelo estilo literário, você vai saber quem foi que escreveu. Tá? Então, no caso, você, eu ou qualquer um, é pelo estilo de vida. Não é por momentos da sua vida que você é conhecido, é pelo estilo geral, onde você, de dia, de manhã, de tarde, de noite, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, viajando aonde você estiver, você é um estilo que você tem. Olha, sabe que nos momentos difíceis nós sabemos se a roupa é nova ou é velha. Ah, tá, com certeza. Você põe um remendo aqui numa roupa velha, né? Ela tá parecendo. Dependendo do movimento que você faz, né? Fez um movimento, ela rasgou, ficou pior. Uhum. Mas quando a roupa é nova, ela suporta. Né? Então, veja que o jeans, né, ele foi inventado para trabalho, porque ele aguenta. Né? A leves, aguenta, né? A leves ele aguenta. Então, quando nós estamos revestidos de Cristo, revestidos de roupa nova, é isso aí. A tribulação vem, suporta. Vem os males, Posso suporta. Todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz, olha, eu sei passar por necessidade e eu sei ter abundância também. Eu sei ficar sozinho e eu sei estar no meio de pessoas. Eu sei passar por tribulação e eu sei ter alegria. E essas coisas eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu me revesti de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Já não sou mais aquele velho. Exato, o velho homem, né? Porque já pensou, passar o que Paulo falou, se fosse remendo, meu amigo. Já tinha rasgado há muito tempo. Muitos foram, muitos não conseguiram. Muitos que eram remendo já não foram. Por quê? Porque pegaram partes. Então, é necessário saber o que Jesus veio fazer por mim, o que ele fez e o que o Espírito de Deus faz em mim. Não foi botar remendo, não. Não foi botar... Irmãos, quantos remendos nós temos visto nesses dias atuais de pessoas que estão desesperadas por causa de algo que está acontecendo no mundo, que já aconteceu muitas coisas piores. Imagine os cristãos debaixo do Império Romano e Nero ali tocando fogo em cristão e cristãos sendo perseguidos, cristãos passando pelo o comunismo, passando pelo nazismo, passando por tantos ismos. Se fosse remendo, irmãos, não teria passado. Né? Mas revestiu-se, não dá para colocar remendo novo em roupa velha. Tem que se vestir da roupa nova. E essa roupa nova, irmãos, ela tira de nós todo o orgulho. Porque quando... Você já viu quando você põe uma roupa nova? Que a pessoa olha pra você e fala assim, caramba, que roupa bonita. Eu não falo que você tá bonito, eu falo que a roupa tá bonita. Por quê? Porque a glória não é nossa. Não é nossa, é do Senhor. A glória é do Senhor. A roupa não vem da gente, né? Tá bonito essa roupa aí, hein? É a roupa que é de Deus. Então, ela tira de nós todo o mérito. Isso é boa, Fred. Poxa, não é o Senhor, não. É a roupa, rapaz. É a roupa. Porque é a roupa, porque não é de mim, né? Essa vem de Deus, né? Tá bem visto. Então, essa roupa é de Deus. Né? Então, quando nós nos vestimos de Cristo, quando nós temos essa nova roupagem que não é remendo, a glória é toda de Deus. Agora, a roupa do remendo, o homem quer tirar para si. Né? A glória, que é a lei que vinha. Né? E por tantos anos tentaram-se, de várias maneiras, trazer de volta. Mas não teve jeito. Mas Paulo escreveu suas cartas dizendo, olha, não se põe. Não tem como. O que era velho a lei era velha, ela estava para desaparecer. Os meus costumes velhos, dos meus tempos de pagão, já era, ficaram para trás. Hoje nós vivemos em novidade de vida, que é Cristo, essa vida livre. O que vai acontecer comigo amanhã, não sei. É a mínima ideia. Mas eu sei que Deus está comigo. Amém. Isso eu sei e vivemos para servir a Deus. Essa é roupa nova. É isso aí, pessoal. Então tá aí, ó. Rapaz, não adianta. Tá aí. Essa matemática não fecha, né? Não fecha. Não fecha. Então aí, ó. Esse foi o nosso episódio de hoje do Roupas Novas, né? Roupas velhas, remendos, né? Conserto, gambiarra, né, Alfredo? Não tem como. Gambiarra, que a gente sabe. Você que tá me ouvindo, você sabe o que significa aí, né? Você tá fazendo alguma coisa para tampar um buraco, né? O que acontece quando você tapa buraco nas estradas e você não refaz na sua totalidade? Meu amigo, a primeira chuva que vem... Já vai embora. O primeiro problema, a primeira ventania, vai tudo... E aumenta, né? Aumenta, piora. Aumenta. Então é isso aí, meu amigo, tá? Fica ligado aí no Parabolando Podcast, que com certeza temos aqui muitas coisas boas, muitas informações. Começa de hoje, um versículo apenas. Um versículo. Nada mais, mas é o suficiente para mudar a nossa vida, mudar a sua vida... E que nós possamos ser o quê? Novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Porque ele faz isso, não é, Fredo?
Dá o seu oi que a gente já está encerrando o nosso episódio de hoje. Então é isso aí, meus irmãos. Olha, que nós possamos, né, realmente ser essas novas criaturas e vestir a roupa inteira nova. Sim. Não só um remendo, né? Pronto. A nossa vida será muito melhor e viveremos com Cristo e temos a certeza de que o nosso reino está lá em cima nos esperando. Amém. Alô, então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez de você ter participado conosco em mais um episódio do Parabolando Podcast. E no nosso próximo episódio, Palavra dos Dois Devedores. Tamo junto. Nos aguarda aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês.